Oi, pessoal do primeiro ano, iniciando com vocês a nossa terceira semana do PET volume 4, tá? Esta semana o nosso tema principal é a questão do tempo e do clima, né? Lembrando que semana passada a gente viu os fatores, os elementos do clima, né? Como altitude, latitude, maritimidade, continentalidade, massa de ar, pressão atmosférica, né? Entre outros elementos. Hoje nós vamos trabalhar a questão do tempo e clima. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter claro na cabeça de vocês é que tempo e clima são diferentes, tá? O tempo, ele muda, ele sofre oscilação. Exemplo, você levantou de manhã e está ensolarado. Mas amanhã foi passando, o sol se escondeu e ficou nublado e de repente caiu uma chuva. Isso é o tempo. O tempo mudou, o tempo sofreu alteração. Já o clima, ele não muda, né? Ele pode sim sofrer alterações, mas ao longo de um determinado período. Para se determinar o tempo, ou melhor, o clima de um país ou de um determinado lugar, levou-se em média 30 anos, tá? Então o clima, ele não muda. O clima do Brasil, de forma predominante, é o clima tropical. Então amanhã ele não vai ser outro clima, ele vai ser o mesmo clima tropical. Mas o tempo pode mudar. Hoje está chuvoso, amanhã vai estar ensolarado, ou amanhã continua chovendo, ou choveu de manhã e ficou ensolarado à tarde, tá? Então memorizem isso. O tempo sofre alteração, ele muda constantemente. Já o clima não, ele é definido aí numa média de 30 anos, tá? Depois, o nosso texto lá na página 94 do nosso PET vai falar sobre as zonas climáticas, tá? Então vocês vão ter lá que o planeta Terra, ele recebe a luz solar de forma diferenciada, né? Lembrando que a Terra está de forma inclinada em sua órbita, né? Isso faz com que a radiação solar chegue de forma diferente. E as zonas climáticas da Terra seriam a zona polar glacial, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Nós temos a zona temperada do norte, a zona temperada do sul e a zona intertropical que fica ali próximo à linha do Equador, é a que recebe maior incidência solar. O nosso PET também vai falar sobre o climograma, que é um gráfico que nos mostra a temperatura e a precipitação nos locais, tá? Então, no PET de vocês, na página 95, nós temos um climograma. Vocês vão perceber que ele é representado numa linha em verde, que a linha representa a temperatura e as barrinhas representam a precipitação. Embaixo nós temos os meses do ano. Do meu lado direito eu vou ter a temperatura e do lado esquerdo precipitação. Lembrando que precipitação é chuva, tá? Então a interpretação de um climograma é feita dessa forma. As barras representam precipitação, chuva e a linha temperatura, tá? No caso do climograma de vocês vão poder perceber que tem chuva em todos os meses do ano. O mês de julho é o que menos chove e a temperatura é mais elevada, tá? As nossas atividades, primeira é para vocês explicarem a diferença entre tempo e clima, que eu comecei esse vídeo falando para vocês, né, que o clima, ele não muda, ele é definido numa média de 30 anos e o tempo, sim, ele sofre alteração. A questão 2 é para vocês marcarem a alternativa correta em relação às zonas térmicas da Terra. A questão 3 é para falar sobre a localização das zonas climáticas, né? Qual das zonas climáticas tem maior biodiversidade? Maior biodiversidade eu vou ter aonde a incidência solar é maior. E para falar em qual zona climática, em quais zonas, né? Que o Brasil ocupa mais de uma. O Brasil está localizado. Na questão 4, vocês têm um mapa com a previsão do tempo, né? E aí vocês vão descrever a previsão do tempo com relação à chuva, aonde tem chuva de acordo com esse mapa. Aí a questão 4 tem 4 questões, essa que eu expliquei a primeira aí sobre aonde tem chuva. A questão B é para dizer em qual cidade tem a maior temperatura e a menor temperatura.
Depois a letra C é para dizer em qual cidade eu tenho a maior amplitude térmica. Lembrando que a amplitude térmica é a diferença entre a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa. Então, para vocês descobrirem qual é a cidade, vocês têm que olhar no mapa onde que eu tenho a temperatura mais alta e aonde que eu tenho a temperatura mais baixa, tá? E a questão D é para vocês dizerem se esse mapa ele se refere ao tempo ou se ele se refere ao clima. A questão 5 é para você colocar verdadeiro ou falso de acordo com os dois climogramas. Reforço ainda que as barrinhas representam chuva e a linha representa temperatura, tá? Quero desejar a vocês uma boa semana de estudo. Lembrando que se vocês ainda não enviaram as atividades dos PETs anteriores, né, e também da revisão, por gentileza que vocês enviem, pois vocês devem saber, né, que essas atividades fazem parte da carga horária de vocês. E a nossa escola postou um comunicado, né, avisando que se vocês não interagirem, não enviarem as atividades, vocês vão ser considerados como desistentes, tá? Como sempre, estou à disposição, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta. O importante nesse momento é a gente ter essa troca, tá? Estou à disposição, não deixem de fazer as atividades. Boa semana, até mais!